Chegou a hora de compartilhar com você a entrevista exclusiva com o ex-deputado estadual Mauro Save. Ele volta a conceder uma entrevista depois de muitos anos afastado da vida pública. Ele foi deputado estadual por alguns mandatos, recordista de votos, chegou a assumir a cadeira de chefe do Poder Executivo, foi governador por um período, se afastou da política, se afastou da vida pública e aceitou o convite para conceder uma entrevista ao SBT Comunidade. Pela primeira vez ele volta a falar sobre política. Está no ponto a entrevista. Luana Rodrigues é quem assina agora. Primeiro, os meus erros, certo? Os meus erros que eu tive, no qual eu respondo por eles. O poder te dá isso, certo? Você tem que saber administrar o poder. Acima de tudo, sabendo que o poder não pode ir pela cabeça, certo? Ele tem que vir, você usar ele para as pessoas que realmente precisam, certo? E fazer com que isso aconteça no decorrer do teu mandato, seja ele 4 anos, seja ele por eleição. Não sei se será pela União Brasil. Eu tenho uma proposta, até conversei muito com ele esses dias agora, que é o Max, está migrando para o Podemos. O Podemos é um partido que vem forte. Mauro Save, por toda essa sua trajetória política, né? O senhor chegou a se considerar por algum momento um dos homens assim mais poderosos do Estado? Bom, primeiramente, Luana, é uma pergunta que começa mexendo com a gente, porque o poder te dá isso, certo? Você tem que saber administrar o poder. Fui deputado por vários mandatos, cheguei a ser governador por um período que na época, o governador se ausentou do país, mas você tem que saber dosar, certo? E essa dosagem eu acho que eu fiz muito bem. Eu nunca falei eu sou, eu estou. Eu estou deputado, eu estou governador, eu estou presidente, eu estou vereador. Eu não sou vereador, certo? Eu não nasci vereador, porque quem me deu o poder foi o povo. E eu tentava, de uma maneira, de fazer com que o povo entendesse que era passageiro. E eu me policiei para saber disso. Então, eu acho que os meus mandatos foram feitos com serenidade, com uma responsabilidade e, acima de tudo, sabendo que o poder não pode vir pela cabeça. Ele tem que vir, você usar ele para as pessoas que realmente precisam, certo? E fazer com que isso aconteça no decorrer do teu mandato, seja ele 4 anos, seja ele por eleição. Uhum. E hoje quem é Mauro Save, né? O senhor atua como empresário, o que faz parte da rotina do senhor, né? E também, qual que é a sua idade atual? 62 anos. Mauro Save é uma pessoa normal, uma pessoa que teve vários mandatos, que ficou fora da política, uma pessoa que hoje é casado com a Ruth, tem os filhos que foram do outro casamento, são 2 filhos. Tenho hoje, com a Ruth, me trouxe mais 3 filhos, que eu estou muito feliz com eles. E eu sou agropecuarista, tenho um pouco de gado, certo? O preço hoje está bom. E vivo minha vida tentando ajudar as pessoas. Gosto muito de fazer isso e deu certo. Com a minha mulher tenho várias questões na condição de fazer o bem para os outros, na questão social. E eu tenho acompanhado essas coisas aí e ajudado ela no que tange as questões sociais. O senhor agora pretende retomar a vida na política e o que tá por trás dessa motivação? Bom, primeiramente, isso é um projeto. Você não pode chegar e nem ser candidato de você mesmo. Você tem que ter um projeto, esse projeto passa pelas questões partidárias, passa pelas questões de apoio. Eu tive uma satisfação muito grande de ter vencido as eleições em Sorriso, que é hoje a minha base eleitoral, e foi sempre, e sempre será a minha base eleitoral. As pessoas que me apoiaram antigamente, a gente conversou muito sobre isso, e eu estou construindo. Eu não sou candidato de mesmo, tenho um grupo político. Esse grupo hoje pertence ao governador, à classe política que tange ao Palácio do Paiaguás, e estou formando esse projeto. Esse projeto, logicamente, depende das pessoas, depende do apoio das pessoas, e construindo esse projeto, chegando na época da convenção, se eu estiver apto a concorrer e com um apoio suficiente para chegar, ou pelo menos disputar, com certeza serei candidato.
E qual cargo que o senhor pretende disputar? E já tem em mente assim, um partido também, uma aliança política? Eu tô hoje no União Brasil, certo? E o cargo que eu pretendo disputar, se eu for disputar, vai ser estadual. É o cargo que eu me sinto melhor, que eu tenho um trabalho já feito, uma bagagem muito grande de 4 mandatos, e vai ser, não sei se será pela União Brasil. Eu tenho uma proposta, até conversei muito com ele esses dias agora, que é o Max, está migrando para o Podemos. Podemos é um partido que vem forte, com várias pessoas hoje fazendo essa junção, saindo de vários partidos. Hoje a casa deve sair em torno de 8 a 10 deputados que vão migrar para partidos novos. Há uma questão muito, muito latente hoje na questão do país, que são as federalizações. Já juntou o União Brasil com o PP, deve juntar o Podemos com o PSDB, deve juntar o pessoal da esquerda junto com o PT, que outrora foi o PSOL e o PV, e nós estamos aí tentando ir num partido onde nós vamos disputar a eleição, certo? Ganhar é consequência de trabalho, mas disputar a eleição é consequência de escolha. Então eu vou escolher um partido que eu consiga disputar a eleição. Uhum. E falando em política, Mauro Sávio, como que o senhor avalia o momento atual da política mato-grossense com esse crescimento dos conservadores no estado? É uma política que foi feita de divisões, ou extrema esquerda ou extrema direita, certo? A gente fica olhando, a gente vê hoje já colocado várias pessoas como pré-candidato. Eu cito uma delas, que é o nosso vice-governador, o Pivetta, que vem pelo grupo que nós hoje fizemos parte. Existe uma predisposição da direita, eu acho que em nome do Wellington. A esquerda não vai deixar de ter candidato, até porque precisa de palanque, porque você forma um palanque hoje com pessoas, ele vai aumentando até chegar no presidente. Então, se o PT tiver candidato à presidência, que deve ser a repetição do Lula, automaticamente o Estado vai ter pelo menos um palanque. Agora, eu tenho um grupo político e eu acho que esse grupo político é muito forte. O governador Mauro Mendes fez um mandato muito forte, mandato de realizações. Existem alguns problemas, é lógico, todo o governo tem problemas, mas ele tem feito muita coisa. É um governo de segundo mandato, no qual continua trabalhando, crescendo, fazendo a questão mais lembrada que eu posso falar para você é o 63. 63 foi um divisor de águas nesse governo, onde todos os estados tentam colocar alguma coisa ao governo federal. Nós fomos buscar do governo federal uma questão que era totalmente dela, trouxemos para o governo estadual e estamos construindo ela. Tem dinheiro do governo federal? Tem dinheiro. Eu acho que não tem dinheiro do governo federal, do estadual, tem do contribuinte. E ele conseguiu gerar muito bem esse dinheiro, fazer com que a obra que estava aí parada há muitos anos, a 63 foi causa há muitos anos, acidentes, e hoje está com a questão, a duplicação em andamento, que tem sido alegria de quem usa a 63. E na avaliação do senhor, né, a gente pegando lá para o Médio Norte, o senhor acredita que perdeu representatividade na política? Qual a sua avaliação? Perdeu muito, não se discutiu política, se discutiu interesse. Então eu sinto a minha cidade igual que eu convivo e que eu tenho meu rede eleitoral, que é Sorriso. Sorriso teve 2 candidatos, 2 deputados na Assembleia. Nós tivemos 2 cadeiras de 24. Aí depois tivemos uma cadeira de 24, que foi com o Chuchu. E hoje não temos nenhuma cadeira de 24. Então, uma cidade que tem 80 mil eleitores, é uma cidade que tem primeiro lugar em produção, tem vários primeiros lugares, e não tem nenhum representante na Assembleia e nem no governo. Não temos nenhum secretário. Então isso deixa nós muito apreensivos, porque nós sabemos e entendemos que o poder ou os recursos passam pelos poderes, certo? E não tem ninguém que fala alguma coisa para nós. E aí nós temos o Lucas, que é vizinha nossa, com representantes fortes. Nós temos Lucas como ministro, nós temos Lucas como vice-governador, futuro candidato a governador. Nós temos Lucas com várias pessoas que fazem a política nacional. Nós temos Sinop com deputados estaduais, federais, com suplente, senador, e não temos ninguém.
Então nós pensamos muito sobre isso e fizemos várias reuniões lá agora nessa última eleição, no qual nós pensamos em atingir esse patamar estadual, federal, talvez um suplente senador e quem sabe um secretário de Estado para nos representar na capital. Atualmente, Mauro Sávio, o senhor acredita que faltam líderes no legislativo? Eu digo assim para você, não é nessa questão de líderes. O líder você não cria, certo? Ele se transforma, ele tem um mandato, ele começa a fazer algo além do mandato dele e automaticamente aí exerce sua liderança. Hoje nós temos uma Assembleia forte, com um financeiro forte, com o governo pagando as emendas em dia. Isso logicamente que dá uma força maior ao parlamentar, ao deputado. Agora, a liderança se cria como? Se cria, não é com dinheiro cria liderança. Se cria com projetos, com benfeitorias, com trabalho, com fazer mais do que você tem que fazer. Então aí cria um líder, certo? E hoje poucos se despontam. Eu cito o Max não por ser presidente, Janaína também, uma líder, mas são poucas pessoas e nós tínhamos muito mais na época, com menos dinheiro. Nós chegamos a ter anos com o governo Byron Mais, são 2 anos, nós temos o governo Simval, o governo Pedro, onde o deputado tinha 1 milhão de emenda. Hoje fala-se mais de 25 milhões de emenda. Então é desproporcional certo valor. Então, logicamente, não é eu que vou me colocar como líder, certo? Eu me coloco como pré-candidato, mas existem muitas outras pessoas que podem e devem, certo? Pelo que tem hoje, pelo reduto que tem, ser um líder da Assembleia, ser um líder no contexto estadual e quem sabe nós tenhamos um dia um pré-candidato, um candidato na esfera federal aqui no estado do Mato Grosso. Uhum. E quais aprendizados o senhor poderia citar para a gente, né, que veio agora com esse seu afastamento aí temporário da vida pública? Primeiro, os meus erros, certo? Os meus erros que eu tive, no qual eu respondo por eles, não fujo deles, eu tive alguns erros e estou respondendo. Estou apto a ser pré-candidato, automaticamente a ser candidato depois da convenção, e com muito mais, hoje, com muito mais experiência, pelos mandatos que tive, com muito mais serenidade, e eu digo bem claro, com muita mais sabedoria. Por quê? Porque você aprende com os erros. Na diversidade que você consegue ter algumas questões que você fala assim, opa, para esse caminho não dá mais para ir.